Tudo que você dá atenção volta para buscar mais. Bom dia a todos, meu nome é Lucas e esse é o canal Restauração SA. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o poder do pensamento. Não de uma forma piega, daquela forma que você pensa, wishful thinking, pensamentos positivos, mas com uma abordagem um pouco mais científica, baseada na neurociência. Mas eu não quero fazer essa explicação ou transmitir esse conhecimento de um modo chato, até porque esse não é um canal acadêmico. Então eu vou falar de coisas básicas. O nosso cérebro, ele reage a impulsos elétricos. O nosso corpo, ele transmite em diversos momentos eletricidade. Por exemplo, no exame cardíaco chama-se eletrocardiograma. Por quê? Porque as nossas ondas elétricas elas têm reflexos que podem ser mensuráveis para verificar como é que está o nosso batimento cardíaco. O nosso cérebro, ele se comunica por meio desses impulsos elétricos. Então, assim, a nossa vida orgânica, ela tem um reflexo para além do nosso corpo. O nosso corpo, ele é atravessado por energias. Por exemplo, as ondas 3G, 4G, ondas eletromagnéticas, e ele também reverbera isso, ele possui campos de atuação energética. E assim, na prática, o que isso significa, o que isso representa? Existem teorias de que o nosso pensamento, a materialização do nosso pensamento, ela pode reverberar na nossa realidade. E do ponto de vista da psicologia e da neurociência, os sinais que a gente transmite durante o dia ou durante a vida, realmente eles têm essa propensão. Então, por exemplo, se uma pessoa fica pensando o seguinte, putz, amanhã eu vou ter uma reunião que vai ser péssima, nossa, eu vou muito mal nessa reunião, vai acontecer tal coisa, vamos fazer essa pergunta. Ele fica com aquilo incutido no subconsciente dele, e assim, a tendência é que ele vá mal naquela reunião, porque ele projeta aquilo subjetivamente. E, nesse outro campo de estudo, que é o campo da energia, como explicar? Você emana, você propaga uma possibilidade, vamos supor que você consiga cristalizar esse pensamento de um modo teórico. Você propaga esse pensamento negativo para aquele dia. Então, assim, tudo que você faz, tudo que você vai fazer, você tem mensagens subconscientes, tem coisas que aconteceram na sua vida que estão gravadas no seu subconsciente que reverberam. É o que eu falei mais para trás da questão da programação. Então você nasceu com uma tela em branco e em um dado momento da sua vida, seus pais, que eram as pessoas que você tinha mais confiança, te passaram informações. Por afeto a eles, muitas dessas informações foram tidas como verdades absolutas. Seus primeiros professores, as pessoas que estiveram com você nos primeiros anos da vida, elas te programam demais. E isso fica dentro de você. Então, assim, tem certas manias, vícios, pensamentos recorrentes negativos que são mais difíceis de você combater. Mas assim, tomando autoconsciência disso, de que o seu pensamento ele pode influenciar a sua vida, você pode fazer uma escolha, você pode quebrar esse paradigma. Então, por exemplo, pensa numa pessoa que é extremamente pessimista e aí um dia ela fala, não, peraí, vamos supor, ela assistiu esse vídeo. Eu não estou querendo dar mais importância do que tem o vídeo, mas a pessoa fez uma reflexão, falou, quer saber? Eu não vou mais pensar isso. Eu não quero dizer que amanhã vai ser um sucesso maravilhoso, mas eu vou parar de ficar martelando que tudo vai ser ruim, tudo vai ser ruim. Ela mudou um pequeno paradigma na vida dela. E esse pequeno paradigma ele tem uma projeção para a realidade concreta. Vou dar um exemplo simples. Os maias e outras civilizações ancestrais também, eles comemoravam as colheitas, não de uma forma muito legal, alguns faziam sacrifícios, mas eles comemoravam as colheitas antes da chuva vir. Então esse é um pensamento positivo, é um pensamento que leva a sua meta que você está querendo, que você está almejando, como se ela já tivesse concluída, você vivenciando aquilo. Existem estudos de neurociência que dizem que essa é uma forma concreta de você se tornar mais propenso a se estimular e alcançar aqueles objetivos. Então se você pensa positivo a todo momento, pensa positivo de novo, não é aquela coisa piegas, tudo é lindo, tudo funciona. Em objetivos, no seu dia, pensar de uma forma um pouco mais positiva, existe uma tendência de que o seu subconsciente reaja e que você consiga alcançar aquele objetivo. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre hipnose e hipnoterapia, que eu vou falar mais sobre a divisão entre o consciente, o subconsciente, o inconsciente, e a importância desse estudo, a importância desse conhecimento. Mas para esse vídeo o que importa é o seguinte, nós temos um elemento subconsciente que guarda muitas informações
e elas são ligadas à emoção. Então, coisas do seu passado que você teve uma violenta emoção, elas são guardadas, digamos, dentro de uma caixinha no seu pensamento, e aquilo às vezes te gera uma insegurança que pode te perseguir para o resto da vida. Você mudar os seus padrões de pensamento é uma forma de você, pelo menos, tentar quebrar esse paradigma. E aí eu vou falar especificamente da frase que eu abri a gravação, que é a seguinte: tudo que você dá atenção volta para buscar mais. Então vou dar um exemplo, aquela pessoa que é meio hipocondríaca, que está sempre procurando remédio, eu fiquei doente, não sei o que lá, e gosta de falar sobre isso. Então cada dia tem uma doença nova. Qual que é o futuro dela, com base no que a gente falou até agora? Ela está sempre doente. Então, se você dá atenção à doença, a doença volta para buscar mais. Vou dar um exemplo de alguns canais aqui do YouTube que falam sobre dinheiro, sobre investimentos. O cara dá atenção à riqueza, à obtenção de recursos, praticamente a vida dele em função disso. Qual que é a tendência dele? É obter mais recursos. Pelo menos ele vai programando o cérebro dele e as linhas de pensamento dele, a realidade ao redor dele, que isso é uma coisa que ele dá atenção. Então esse é um ponto importante. Aquilo que você dá atenção, volta para buscar mais. Se você der atenção para sua família, ela volta para buscar mais. Se você der atenção para os seus amigos, eles voltam para buscar mais. Se você der atenção para problemas, os problemas aparecem e vêm mais e mais problemas. É a centralização da sua atenção. E eu estou falando atenção porque a gente pensa durante o dia, várias e várias vezes, de um modo assim, vamos dizer, inconsciente. Eu não vou entrar aqui no mérito, até vou falar sobre o livro do Daniel Kahneman, rápido e devagar depois, mas basicamente, durante o nosso dia, a gente acorda, faz as nossas tarefas, tem momentos que a gente faz coisas no piloto automático, que é o que o autor Daniel Kahneman chama de sistema 1, e tem momentos em que a gente para, pensa e faz uma reflexão sobre as coisas. Ao longo do dia, nem sempre a gente tem essa consciência de parar, respirar e falar, olha, eu vou ter que fazer essa tarefa aqui e para ela eu tenho que ser bem sucedido. Eu acho que esse é um exercício importante. Tirar alguns momentos do dia, eu não estou falando de muito tempo, falando de 10, 15 minutos, falar, olha, o que eu vou fazer amanhã? O que vai dar certo? O que eu preciso que seja mais importante? O que eu tenho que priorizar hoje? E você priorizar pensamentos positivos, resultados positivos. Você chegar a comemorar alguma coisa antes dela acontecer, você fazer uma projeção da sua realidade. Eu acho que essa é uma forma de você mudar um pouco um paradigma específico. E aqui eu não estou falando de sucesso financeiro, de perder peso, não importa, na verdade você adequa a sua necessidade. Mas o importante é você ter a consciência do poder do seu pensamento, do poder daquilo que você mentaliza, que você coloca praticamente como uma programação para você mesmo. Então, por que você vai se prejudicar? Às vezes é difícil, às vezes a pessoa ela passou por tantos traumas na vida que ela tem isso de modo involuntário. Não é que a pessoa quer se ferrar, mas a tendência dela defensiva é isso. Por vezes a pessoa ela cria uma barreira inconsciente por conta de algo que ela viveu no passado. Vou usar o meu exemplo pessoal. Eu nasci numa família bem estruturada, nunca me faltou nada, de recursos vastos, pude viajar ao mundo, tive uma excelente educação. Em um determinado momento a gente perdeu praticamente tudo, e aí aconteceu uma série de outros problemas até mais graves do que a perda financeira, e eu me encontrei num determinado momento em que eu tive que recomeçar do zero, assim, com uma mão na frente e outra atrás, num kitnet minúsculo, que eu tinha que economizar o máximo, cada centavo, trabalhar muito, muito, estudar muito para fazer um turnaround na vida. E assim, chegou um ponto, eu trabalhando, me dedicando, etc., que as coisas melhoraram, ou seja, eu já tinha mais recursos, mas eu continuava a viver com o pensamento da escassez. Ou seja, eu guardava mais do que era o necessário, nem investia, só poupava, porque quando você sofre uma grande escassez, a sua tendência é você se defender. Então eu tinha um pensamento equivocado e eu não percebia isso. Então às vezes eu deixava de gastar com coisas que seriam importantes, com as pessoas que eu amo, etc. Por quê? Porque eu estava preso naquela linha de pensamento. Isso acontece com muita gente em muitas áreas. Por exemplo, uma pessoa que era muito obesa e emagreceu e pensa em dieta, dieta, dieta. Às vezes ela já está magra, mas a autopercepção dela é diferente, ela fica presa naquilo. Por quê? Porque ela sofreu muito e as emoções que a gente passa durante a vida, elas gravam no nosso subconsciente. E aí fica muito difícil, mesmo você tendo uma realidade totalmente diferente, você ter a autoconsciência de que as coisas mudaram e que os seus padrões mudaram, que você melhorou, que você tem que seguir em frente.
Isso não é fácil. Existem formas de você fazer isso, tratamentos, mas eu acho que um passo assim, não vou dizer que é o mais fácil, mas assim, um primeiro passo, um caminho que pode ser útil para qualquer pessoa é a autoconsciência dessa situação. Que às vezes você passou por uma situação muito ruim e você ainda está preso nela de alguma forma. E para quebrar isso, se você tomar consciência disso, você pode vislumbrar uma realidade diferente, você pode melhorar a sua linha de pensamento e o seu mecanismo de defesa para o futuro. De que a realidade mudou, de que você vai adaptar-se, você vai criar novas metas, novos paradigmas. Então, o importante é isso. E aí vem uma pergunta, onde você está dando a sua atenção? Para onde a sua atenção específica, você que está me ouvindo, está direcionada nesse momento? E qual é uma forma de você ver isso? Pega um caderninho, abre um documento de Word no seu computador, no seu celular, e escreve, faz uma lista. Quais são as 5 coisas mais importantes da sua vida hoje? Quais são as 5 coisas que você gostaria de ter? Um outro teste que é interessante na literatura é o seguinte: se você tivesse 3 dias de vida, o que você faria? E se você tivesse 1 dia de vida? E se você tivesse só 1 hora de vida? O que você faria? Se você fizer esses testes sinceramente, sem se preocupar com outras pessoas, só você vai ver o que realmente importa para você. E esse é um caminho para você trabalhar os seus pensamentos, você melhorar o direcionamento dos seus pensamentos para aquilo que você dá atenção. Então eu vou repetir de novo a frase para você mentalizar, para você pensar sobre isso. Tudo que você der atenção volta para buscar mais. Então você tem que tomar uma consciência daquelas coisas que você está dando atenção, daquelas coisas que são importantes para você, que você realmente gostaria de dar atenção. Bom, é isso, grande abraço, tchau.